O caso que eu vou trazer hoje para vocês é um caso realmente muito antigo, mas ele ainda é o mais discutido nas faculdades, nos cursos de direito. Esse caso tem uma quantidade absurda de erros, de corrupção, que no final fez com que leis mudassem. O ano é 1937. Para ser mais exata, dia 28 de novembro. Presidente da época, ou melhor, ditador da época, Getúlio Vargas, que acabava de dar um golpe de Estado no país. Depois da vinheta, eu conto toda a história para vocês. Na cidade de Araguari, em Minas Gerais, acontece uma grande festa para a inauguração da Ponte do Veloso. Essa ponte ia trazer para a cidade um progresso extremamente significativo. Cidade essa que já era uma das maiores produtoras de grãos de Minas Gerais. Nesse dia, um rapaz chamado Benedito Pereira Caetano estava com uma pequena fortuna guardada entre as suas roupas, botas. Benedito estava hospedado na casa de seu primo Joaquim. Joaquim e Sebastião Naves são os protagonistas dessa triste história. A família toda está se arrumando, animada, e vão todos juntos para a festa. Muita comida, muita bebida, crianças brincando, correndo. O Joaquim Naves era sócio do seu primo Benedito em um caminhão que eles usavam para fazer a distribuição dos grãos. Era um caminhão novo e faltavam poucas parcelas para eles quitarem. Benedito, ele era filho de fazendeiro e morava numa cidadezinha ali perto, que se chamava Ponte Nova. A cidade de Ponte Nova, ela era basicamente rural. Então, o Benedito quis ir até Araguari para melhorar os negócios. Juntou algumas economias e ainda conseguiu convencer vários parentes a investirem na sua ideia, que realmente era uma ótima ideia. Ele disse: por causa do preço do arroz e do feijão estarem subindo muito rápido, que aquele era o melhor momento para comprar uma quantidade grande, maior possível desses grãos, estocar e assim que ele atingisse um preço bem alto, fazer a revenda desses grãos. Para isso, ele precisava de uma quantia realmente alta para investir no maior número de sacas de grãos possível. E isso não demorou para acontecer. Benedito conseguiu comprar muitas sacas de grãos, só que a ganância dele era demais. Eu tenho comigo que ganância é bem diferente de ambição. A ambição é aquilo que nos move. Sem ambição, a gente fica vegetando sem fazer nada, sem querer nada da vida. A ganância é um pouco além. A ganância é quando você não enxerga nem as besteiras que está fazendo por causa do dinheiro. Então, o Benedito manteve tudo o que ele conseguiu comprar guardado num galpão, esperando o dia em que o arroz e o feijão viessem a valer ouro. Mas é óbvio que isso nunca aconteceu. Depois de um produto atingir o seu limite máximo de valor, o que costuma acontecer? Ele
despenca. E quando isso começa a acontecer, o Benedito entra em verdadeiro desespero, porque ele precisa vender com a maior urgência aquelas sacas de grãos que ele tinha estocado. Então o que ele faz? Ele consegue vender todo o seu estoque para o próprio dono do galpão onde ele guardava a mercadoria. Galpão esse de Lemos e Filhos. Ele recebeu pelo seu estoque cerca de 90 conto de réis, que hoje valeria aproximadamente uns 270 mil reais. Uma pequena fortuna mesmo. Mas depois de fazer todos os cálculos, afinal de contas ele também tinha que pagar o dono do galpão onde ficou estocado essa mercadoria, ele viu que aquela quantidade de dinheiro, apesar de ser muito grande, não era o suficiente para que ele pagasse todas as pessoas de quem ele fez empréstimo. Afinal de contas, o Benedito praticamente depenou toda a família. O dono do galpão, um senhor já com bastante experiência, ainda dá um toque para ele. Fala: Benedito, deixa esse cheque guardado, desconta ele depois dessas festas da inauguração da Ponte do Veloso, porque ficar andando com essa quantidade de dinheiro, com a quantidade de gente diferente que tem na cidade, é muito perigoso. Essa venda aconteceu numa sexta-feira, dia 26 de novembro. Quando amanhece o sábado, dia 27, o que o Benedito faz? Ele vai ao banco e desconta o cheque. Naquela época, os bancos ficavam abertos até a hora do almoço. Depois, nos interrogatórios, o caixa do banco conta que também alertou o Benedito do perigo. Mas ele não quis dar ouvidos, ele queria o dinheiro na mão e pronto. Então, esses 90 conto de réis era o dinheiro que ele estava durante a festa escondido entre as suas roupas. Quando a festa acaba, vai todo mundo para casa, inclusive o Benedito, que estava hospedado na casa do seu primo Joaquim. Eles chegam em casa e o Benedito volta a sair. Ele foi até o cabaré da cidade para encontrar uma moça com quem ele estava saindo, que chamavam de Neném. Como estava com a cabeça cheia, porque a festa era de comes e bebes à vontade, e lá no cabaré, obviamente, ele bebeu mais, ele não só conta para Neném, como ele mostra todo aquele dinheiro e chama a Neném para fugir com ele. Ele fala para ela que ele vai sustentá-la, que eles vão viver na capital, que eles vão viver super bem e que não vai deixar faltar absolutamente nada para ela. A Neném, que não era nenhuma tonta, pelo contrário, era uma moça bastante experiente, ela responde para ele: eu te conheço, Benedito. Se eu for embora com você, eu vou perder o meu emprego, eu vou perder a minha liberdade e eu não vou ver a cor desse dinheiro. Então, eu prefiro continuar aqui na vida que eu tenho. O Benedito, depois de um tempo, se despede e sai do cabaré por volta das 2 horas da manhã. Isso é confirmado por algumas testemunhas. A Neném, o dono do cabaré e mais alguns clientes que estavam lá, inclusive um pessoal que estava na rua. Acontece que depois disso, o Benedito não é mais visto. Ele desapareceu. Ele e os 90 contos de réis. Na segunda-feira, o Joaquim percebe
que o primo não dormiu em casa. Ele conta que o Benedito era bastante responsável com o trabalho. Então, todo domingo à tarde, no máximo, ele já estava em casa para que bem cedinho na segunda-feira eles acordassem e fossem para o trabalho. Então ele chama o Sebastião, seu irmão, e alguns amigos para ajudar a procurar. Eles procuram praticamente o dia todo e nada de encontrar o Benedito. Depois que ele saiu do cabaré, que aquelas pessoas o viram, ninguém mais soube do Benedito. Então eles resolvem ir até a delegacia e pedir a ajuda do delegado. Delegado de cidade pequena, onde não acontece muita coisa, costuma ser bem sossegado. Então o que ele faz? Ele aconselha os meninos a irem até a fazenda do pai para procurar por ele lá. E é o que eles fazem, eles vão. Quando eles chegam até a fazenda, o Benedito também não está lá. A essa altura, mesmo sem internet, mesmo sem rede social, a cidade toda já estava sabendo do acontecido e querendo saber do desaparecimento do rapaz. Então, o que acontece? Cai sobre o delegado a responsabilidade de resolver esse mistério. E eu falo mistério por quê? Porque não tinha um caso, não tinha rastros, então era um mistério. O problema é que o delegado pediu a ajuda da capital e eles mandam para Araguari o tenente Francisco Vieira da Silva, um homem muito temido, muito conhecido pela forma peculiar com que ele fazia os seus interrogatórios. Assim que ele chega e o delegado conta para ele o que é que está acontecendo, sem pestanejar, ele fala que já sabe quem são os culpados e que o caso já está resolvido. Enquanto tudo isso está acontecendo, tá ali em Araguari um rapaz de uma cidade vizinha que todo mundo chamava por Zé Prontidão, porque diz que ele era pau para toda obra. Tudo que você pedisse para ele, ele estava disposto para fazer, para ajudar. O Zé Prontidão estava ali na cidade de Araguari procurando pelo cachorro do patrão. O cachorro, o Sansão, tinha escapado e alguém que passou ali pela estrada falou pro patrão do Zé que tinham visto o Sansão em Araguari. Então, ele pediu para que o Zé fosse lá para procurar. Por ser, assim, duas cidades vizinhas, ele tinha bastante amizade com o pessoal da cidade, inclusive com a família Naves. E normalmente, quando ele ia para Araguari, ele ia para casa dos Naves para tomar um cafezinho, jogar uma conversa fora, coisa que a gente fazia até bem pouco tempo atrás. E como na cidade já estava correndo todo aquele burburinho por causa do desaparecimento do Benedito, o Zé achou estranho. E ele comentou que ele não estava entendendo nada, porque ele tinha praticamente acabado de ver o Benedito na cidade dele, que ficava aproximadamente a uns 30 quilômetros de Araguari, e que o Benedito estava bem, e não tinha nada de errado com ele. Então, o que os meninos fazem? Eles vão até a delegacia para avisar o delegado que um amigo deles tinha visto o Benedito na outra cidade, que ele estava bem, que não precisavam mais se preocupar em procurar ele, que com certeza logo ele ia aparecer. Mas o tenente Chico Vieira, como ele era mais conhecido, manda os irmãos Naves, Joaquim e Sebastião, ficarem ali e manda um soldado ir buscar o Zé Prontidão. Quando o Zé chega na delegacia, ele começa a interrogar. O Zé repetiu
pro Tenente Chico tudo que ele tinha falado pro Joaquim, pro Sebastião, pro pessoal que tava ali, provavelmente em alguma venda, algo desse tipo. Mas o tenente, ele era um homem tão arrogante que ele pergunta de novo pro Zé: você quer que eu acredite que você viajou tudo isso só por causa de um cachorro? E o Zé, na maior simplicidade, responde: sim, eu vim sim, a mando do meu patrão, que tem muita estima no cachorro, que é um cachorrinho de raça e ele gosta demais. Não satisfeito, ele vira pro Zé e de novo: então você quer que eu acredite que você viu um rapaz com essas características que a gente está falando e que ele está bem, que a gente pode ficar tranquilo. Daí ele falou: vi sim, moço. Inclusive eu conheço o Benedito, a gente é amigo aqui, que eu venho sempre para Araguari e eu sei quem que é o Benedito, por isso que a gente parou e bateu um papo antes dele seguir em frente. O Tenente Chico, que na verdade não gostava de interrogatório, não gostava de investigação, o negócio dele era mesmo tortura, manda que o soldado leve o Zé Prontidão pro porão, se é que vocês estão me entendendo. O monstro do Tenente Chico ficou com o Zé no porão por 7 dias. Quando tiraram ele do porão, ele estava falando tudo o que o Tenente Chico queria para corroborar com a história que ele criou na cabeça dele. Ele mandou o Zé falar que, na verdade, a família Naves ofereceu dinheiro para ele se ele contasse aquela historinha para que eles se safassem do desaparecimento do Benedito. E é aqui que começa o inferno. O Tenente Chico manda prender o Joaquim, o Sebastião e até a mãe deles, a Dona Ana, uma senhora de 66 anos, e leva todos os 3 pro porão. Lá no porão, ele manda acorrentar os 2 irmãos e eles torturam, violentam sexualmente todos. A Dona Ana, de 66 anos, na frente dos filhos. E ela, mesmo passando por todo aquele sofrimento, por toda aquela barbaridade, fala para os filhos: o que eu ensinei para vocês a vida inteira foi falar a verdade. Então, não importa o que estão fazendo comigo aqui, vocês não fizeram nada, então vocês não vão confessar nada. Quando o Tenente Chico percebeu que os meninos tinham muito respeito pela mãe e que eles iam obedecer o que ela estava pedindo e que ele não ia conseguir nada espancando, ele mandou que soltassem Dona Ana e mandou que os soldados levassem os rapazes, Joaquim e Sebastião, para o mato. Lá, as atrocidades que ele fez com esses 2 meninos é de revirar o estômago. Ele mandou que atirassem nos meninos de forma que machucasse, mas não matasse. Eles tiveram os dentes, as unhas arrancadas com alicates. E essa tortura não foi só naquele dia. Isso durou dias. E ele foi notando que os 2 irmãos eram muito unidos, coisa que ele não devia conhecer, né? Amor de família. E ele percebeu que os 2 dariam a vida um pelo outro. Então, o que ele fez?
Ele mandou que levassem os dois irmãos para lugares separados, onde eles não pudessem se ver e nem ouvir um ao outro. E o soldado que foi com o Sebastião, ele mandou que desse um tiro pro alto. Enquanto isso, ele falou pro Joaquim que o Sebastião estava morto e que se ele não confessasse tudo, ele seria morto também. E deu um tiro na nádega do Joaquim. Isso deve doer um absurdo, sem contar a dor psicológica de primo desaparecido, a mãe sofrendo todos aqueles abusos e acreditando que o irmão estava morto. Ele não suportou mais e falou pro tenente que ia concordar com tudo que ele quisesse. Depois que o Joaquim falou tudo o que o tenente filho da mãe queria, ele mandou que trouxessem o Sebastião. Os dois se abraçaram, choraram. O Joaquim quase desmaiou porque ele tinha certeza de que tinha perdido o irmão dele. Com isso, o Joaquim acabou ficando até aliviado, porque ele, na história que o tenente Chico pediu para ele confessar, ele disse que fez tudo sozinho e que ele tinha matado o Sebastião à toa, porque o Sebastião era inocente, o Sebastião não tinha feito nada. Então, qual era a esperança do Joaquim? Que ele cumprisse a pena sozinho e que o tenente Chico libertasse o Sebastião. Só que não. Os dois voltam pro porão e toda a tortura, todo o inferno continua. Ele chegou a levar esses rapazes pro meio do mato, mandar que os soldados passassem mel, cobrissem o corpo nu dos dois de mel, para que eles fossem atacados por outros bichos. Então, assim, todo tipo de maldade que nunca sequer nem passou pela nossa cabeça, esse homem, lá na década de 30, já tinha na mentalidade dele. A essa altura, os dois já não aguentavam mais nada, eles já não tinham forças para mais nada. Então, eles acabam confessando até que estão com o dinheiro. Aí, claro, né, o tenente Chico queria que eles contassem onde estava o dinheiro. E aí? Que os dois não faziam ideia de onde estava esse dinheiro. Aí eles falaram que enterraram em algum lugar, mas que não lembravam mais o lugar que tinha sido enterrado. O tenente Chico leva os dois para a mata de novo e faz com que eles cavem com as mãos por dias, sem dar comida, sem dar água, e fala que eles só vão sair dali a hora que eles estiverem mortos ou a hora que eles entregarem o dinheiro. Isso durou meses. A personificação do mal alimentava e dava água o suficiente para manter os dois vivos, para que ele tivesse a quem torturar. Aí, o tenente Chico, não satisfeito com toda a barbárie que ele já tinha cometido, ele fala pro Joaquim e pro Sebastião que ele ouviu dizer que as esposas e os filhos sabiam onde estava o dinheiro. O que ele faz? Manda buscar as esposas e os filhos. Crianças, todos crianças. Louco,
completamente louco. É a descrição desse monstro. Assim que eles chegam, ele pega uma das crianças, levanta e pergunta de novo para os meninos onde está o dinheiro. E eles falam que não sabem, não se lembram. Ele ameaça jogar essa criança na lança que está na mão de um dos soldados. Esse menininho tinha pouco mais de 1 aninho. Vocês conseguem imaginar o desespero dessa mãe, vendo o seu bebê naquela situação, o seu marido naquela situação. E ela não sabia o que fazer para parar aquilo tudo. Aí o Tenente Chico fala que vai estuprar ela na frente das crianças, na frente dos soldados e na frente dos rapazes. E nesse momento ela entra em desespero maior ainda e fala para ele, doutor, como se ele fosse um doutor: eu falo qualquer coisa que o senhor quiser, mas pare de fazer isso, pelo amor de Deus. E essa mãe, além desse menininho com pouco mais de 1 ano, que passou por essa situação, ela estava também com um bebê de colo que ainda mamava. Então olha o tamanho da monstruosidade deste canalha, porque não dá para chamar ele de outra coisa. Não tinha nenhum corpo, não tinha nenhuma denúncia, não tinha nenhuma evidência, não tinha nenhum caso. Mas agora esse verme queria o dinheiro. Esse porão, ele não tinha nenhuma janela, então ele não tinha ventilação. Eu imagino que não tinha nem banheiro. Era imundo. E com o passar dos dias, é claro que principalmente as crianças foram ficando cada vez mais fraquinhas e doentes. E essa mãe, ela foi tão torturada, ela sofreu tanto, que o leite dela secou. O único alimento que ela tinha para dar para aquelas 2 crianças secou. O bebezinho, que ainda mamava, não suportou e acabou perdendo a vida. Eu vou pedir um tempo para vocês. Desculpa, pessoal. Esse roteiro, na verdade, ele tá escrito há bastante tempo, mas como vocês podem ver, não é uma história de conto de fadas, é uma história muito difícil, muito pesada. Então, eu tava esperando um pouco mais de força, mas não dá. Não dá. Eu acho que eu vou viver até os 100 anos e se eu precisar contar essa história de novo, a minha reação vai ser sempre a mesma. Mas vamos lá, né? Depois dessa desgraça, o infeliz resolve que realmente as esposas e as crianças não sabem nada e decide soltá-los. Pessoas muito simples, muito humildes, o que eles vão fazer, né? Só o funeral do bebezinho. Mal passava pela cabeça deles que aquilo que o homem estava fazendo era extremo abuso de autoridade. Os 2 irmãos, eles já estavam num estado tão deplorável, inclusive com fraturas, e eles conversavam e sabiam que se um dia eles saíssem com vida daquele lugar, que essa vida estaria destruída, porque como eles iam conseguir trabalhar no estado que aqueles
desgraçados deixaram os dois. Mas como nada dura para sempre, nem o bem, nem o mal, um dia um fazendeiro muito respeitado ali em toda a região, por ser um homem muito correto, decente, honesto, ele descobre, através dos capatazes, que existem pessoas sendo torturadas ali nas terras dele. Então, ele manda que os homens fiquem atentos. E um dia eles encontram o Sebastião coberto de mel, jogado, porque já não tinha mais nem necessidade de amarrar, que ele não conseguia sequer andar, que dirá correr. Porque depois que o Joaquim confessou, achando que o seu irmão estava morto, o Sebastião passou a ser ainda mais torturado, porque ele queria que o Sebastião também confessasse. E ele continuou obedecendo a mãe. O fazendeiro manda os capatazes lá da fazenda dele levar o Sebastião para casa dele. E ele cuida do Sebastião até que o Sebastião se recupere e fique um pouco melhor. Porque voltar a ser o que ele foi um dia, depois de tudo isso, não dá. Quando ele melhora, o fazendeiro fala para ele, você pode ficar aqui sossegado o tempo que você quiser, que eu vou esconder você. Ele agradece, mas recusa. Ele diz que ele precisa voltar para soltar o irmão, porque ele nunca vai ter paz sabendo que a família não sabe onde ele está e que o irmão vai continuar sofrendo. E que ele precisa provar que eles são inocentes, porque ele não quer ficar com aquele estigma nas costas dele, com aquela marca. Ele não quer que as pessoas pensem que ele é um assassino, que eles são assassinos. O fazendeiro acha aquela atitude muito honrada. Na verdade, não só o fazendeiro, né, gente? Vamos combinar que isso é, de fato, uma atitude de quem tem muita dignidade. Então, o que o fazendeiro faz? Eu vou junto com você até a delegacia e a gente vai acabar com isso tudo. Ele fala que chegando lá na delegacia, que ele vai ter uma conversinha com aquelas autoridades que estão tratando do caso. Quando eles chegam na delegacia, o fazendeiro pede para o Sebastião esperar um pouquinho e ele é quem fala: eu estava cuidando dele, assim que ele melhorou, eu me ofereci para esconder e ele não aceitou. Ele quis voltar aqui para a delegacia para provar que eles são inocentes. E o que vocês fizeram com eles e com a família é muito mais que abuso de autoridade. E eu vou ficar de olho, porque se eu ver qualquer um dos dois mais machucados novamente, aí é comigo que vocês vão ter que se entender. Porque eu tenho muita influência. E mesmo que esses dois fossem culpados de algum crime, o que vocês estão fazendo aqui com eles e com a família é insanidade. A mãe dos meninos, a dona Ana, ela tinha procurado um advogado, só que ele não quis aceitar o caso. Mas quando esse advogado soube que o tal fazendeiro tinha entrado na briga, aí ele procura Dona Ana e fala que vai defender os meninos e que vai, enquanto isso, esconder ela na própria casa. Porque, obviamente, a hora que um advogado entrasse em ação, ela podia até correr risco de vida.
O nome desse advogado era João Alame Filho. Foi ele quem escreveu o livro contando a história dos dois, que depois virou um filme gravado em 1967, com grandes nomes da TV e do cinema, como Raul Cortez, Juca Chaves, John Herbert, entre muitos outros. E assim que ele aceitou o caso, ele começa a fazer com que as coisas andem. Nessa altura, o Tenente Chico, aquele covarde sem escrúpulos, já tinha se cansado de tudo aquilo e voltado para a capital. E os irmãos vão a julgamento, coisa que eu achei ridícula. Como é que eles vão a julgamento? Quem tinha que ir a julgamento era o Tenente Chico, não os irmãos Naves. Mas enfim, acabou de certa forma sendo bom, porque nesses tempos ainda existiam pessoas que acreditavam que 100% das autoridades eram dignas, decentes, honestas e tinham caráter. E com a mídia em cima, porque apesar de naquela época a mídia não ser tão forte quanto é hoje, ela influenciava sim, e ela levava esses casos para longe também, porque o caso Irmãos Naves ficou conhecido internacionalmente. E a ingenuidade do povo foi se acabando. E eles foram aprendendo que dentro da polícia, da política, pessoas que deveriam cuidar do povo exploravam o povo. O depoimento da Dona Ana foi extremamente comovente. Muita gente que estava ali no auditório entrou em prantos. Quando esse ridículo julgamento acaba, obviamente que o júri inocenta os dois irmãos. Mas não fiquem felizes não, porque não acabou. Eles continuaram presos porque algum imbecil, o promotor, alegou que as provas não eram convincentes e que aquele julgamento tinha que ser cancelado e tinha que ser remarcado um novo julgamento, e que enquanto isso eles deviam esperar na cadeia. A então famosa burocracia brasileira, da qual todos nós já ouvimos falar ou fomos vítima. Então acontece esse novo julgamento. Novamente eles são inocentados e novamente a promotoria apela. Eles, não sei por que razão, causa ou circunstância, eles não queriam largar o osso e conseguem um terceiro julgamento. E nesse terceiro julgamento a coisa complica. No dia 4 de julho de 1939, a Corte de Apelos resolve que os dois são culpados. Eu acho que eles já estavam com o pacote tão cheio dos promotores que acharam mais fácil manter os dois pobres coitados na prisão. E eles recebem uma sentença de 25 anos. Lembrando que nessa época o regime ainda era a ditadura do Getúlio Vargas, que durante a sua campanha
prometeu ao povo que ia acabar com a criminalidade no país. O que ele esqueceu de mencionar é que, mesmo que ele precisasse colocar inocentes na cadeia, que ele ia encher as cadeias. Esse caso é um dos casos que fazem a gente se perguntar mesmo: que pé de mundo é esse? Acontece que a família Naves, que o Joaquim e o Sebastião, eles eram pessoas tão legais, tão gente boa, que se davam bem com todo mundo, que todo mundo que estava sabendo da história deles decidiu que ia ajudar até o fim. Primeiro, o advogado começa apelando e conseguindo uma redução da pena de 25 anos para cada um, para 16 anos. Até aí, sem grandes coisas, né? Porque afinal de contas, eles não deviam ter sido presos. E só em 12 de agosto de 1946, eles conseguem liberdade condicional por bom comportamento. Alguém tinha alguma dúvida de que eles iam se comportar bem? Só que as dificuldades não param por aí, porque mesmo livres, nenhum dos dois consegue mais arrumar emprego. Porque as pessoas são boas, mas até certo ponto. A tortura que eles sofreram durante praticamente um ano foi tão bárbara que os dois saíram com sequelas. E esse tipo de coisa tem até hoje, que as pessoas são mais instruídas, são mais esclarecidas, elas ainda não contratam ou não mantêm um contrato se elas perceberem que o colaborador não está com a saúde em 100%. O Sebastião, que não queria ceder de jeito nenhum, que não queria confessar de jeito nenhum, e acabou apanhando ainda mais do que o Joaquim, ele praticamente não conseguia nem andar. O Joaquim ainda conseguia fazer alguns bicos, porque embora os grandes fazendeiros não fossem tão bons assim, as pessoas mais humildes ainda tinham um coração pulsando no peito e não um paralelepípedo. E davam um trabalhinho ou outro para ele, né, de capinar quintal, essas coisinhas assim. Então dava para ele sobreviver. Só que mesmo assim não era suficiente, afinal de contas ele tinha uma família, ele tinha esposa, ele tinha filhos. Já o Sebastião não tinha absolutamente condições de fazer mais nada e vivia totalmente de caridade, de esmola. Rapazes tão trabalhadores, tão honestos, tão dignos, tiveram as suas vidas destruídas por causa de um tenente doente mental, cruel, um verdadeiro monstro. Mais uma dessas pessoas que não sabem lidar com o poder. Tem um ditado que fala, né? Se você quer conhecer o caráter de uma pessoa, dê poder a ela. Existem pessoas que são mas tão ridículas que um poderzinho assim, ó, do tamanho de um grãozinho de arroz já faz com que elas pisoteiem em outras pessoas, com que elas usem outras pessoas como escada para que elas subam. Só que elas esquecem que quanto mais elas subirem, na hora de cair, tombo vai ser imensamente doloroso.
Ali perto de onde eles viviam existia um asilo São Vicente, e as freiras que tomavam conta desse asilo ficaram sabendo, né, da situação dos dois. Levou um tempo porque o asilo era um pouco retirado, e elas fazem a doação de uma casa para eles morarem, na verdade para o Sebastião, para que ele pudesse ter um pouquinho mais de paz e dignidade. Embora todo mundo que estivesse ajudando ele sabia que ele só estava naquela situação por culpa do abuso de autoridade do tenente, porque sempre foi trabalhador desde pequeno. E em 1948, 2 anos, né, após eles saírem da cadeia, após o Sebastião ter ganho essa casinha, o Sebastião foi pai mais uma vez. Mas, como desgraça pouca é bobagem, ele só pôde curtir o seu bebezinho por 3 meses. Diante de tudo o que ele passou, porque eles foram torturados, inclusive com produtos químicos, o Sebastião vem a falecer. Enquanto ele estava naquele porão, as torturas também incluíam engolir caco de vidro, óleo diesel e sabe-se lá o que mais. Então, ele falece por um grave problema estomacal. Naquela época era tudo mais complicado, assim, mas diante das circunstâncias a gente deduz que ele deve ter tido uma imensa úlcera que deve ter se rompido. Como esse mundo é cheio de mistério e a gente sabe o que dele, né? Praticamente nada. O tenente Chico sofre um derrame cerebral, e esse derrame judia pra caramba dele. E olha minha cara de quem tá morrendo de pena daquele filho da mãe ter sofrido tanto. E com tanto sofrimento que esse derrame trouxe para ele acaba vindo a falecer também. Eu gostaria que ele vivesse um pouquinho mais para ele sentir pelo menos um pouquinho do gostinho de tudo que ele causou, porque ele era um torturador. Ele não fez isso só com a família Naves. O Joaquim continua a sua vida difícil, mas continua. Até que no dia 24 de julho de 1952, ele recebe um telegrama com os seguintes dizeres: Benedito está vivo. Telegrama era um treco caro, então as pessoas escreviam o mínimo possível. Ele, se não me falha a memória, ele era cobrado por palavra. Vocês conseguem mensurar o que esse homem sentiu quando ele recebeu esse telegrama e descobriu que o primo dele estava vivo? Eu, sei lá, eu acho que eu caía dura para trás e ressuscitava depois, mas para descer a lenha nesse homem. Só que o Joaquim tinha um coração muito melhor do que o meu. Talvez o meu coração tenha endurecido um pouquinho, porque eu também tomei muita lapada da vida. Eu já fui bem boba, mas hoje eu não perdoaria um treco desse, não. E você? Me conta aqui nos comentários. E depois disso, tudo que o Joaquim mais queria era ver o primo. Ele falou que tudo que ele mais queria era dar um abraço no primo, porque ele não conseguia acreditar que ele estava vivo.
E ele amava tanto o primo. Ele pediu, né, autorização na delegacia. Eu acho que naquela época não existia agente condicional. Então o delegado designou 2 soldados para acompanharem ele, mais do que para impedir que ele fugisse. Eu acho que foi realmente para ajudar ele, porque o Joaquim também estava com bastante dificuldades, né? E anos já tinham se passado e ele mesmo, com todos os problemas, estava lá na labuta. Levam o Joaquim até Nova Ponte. Ele foi no caminho eufórico e ao mesmo tempo ele ficava triste porque o irmão dele já tinha partido. E partiu sem saber que o primo estava vivo. Partiu antes de conseguir um desfecho para toda essa loucura. Quando o Joaquim chega na fazenda do pai do Benedito, que ele vê o Benedito, ele corre para abraçar o primo e fala que não acredita que ele tá vivo, como tá feliz. E depois, né, de ter se acalmado, ele pede pro Benedito: por favor, me acompanha até Araguari, para que as pessoas vejam que você tá vivo e que eu e o meu irmão nunca machucamos você, que eu e meu irmão nunca machucaríamos ninguém, pra gente limpar a honra do Sebastião que já partiu. Mas acontece que a situação do Benedito também não era das melhores, não. Ele voltou para Nova Ponte preso e sob proteção policial, porque a população que já estava sabendo que ele estava vivo queria linchá-lo. Eu deixava. Gente, tenha dó. Eu já vou contar. Só que ele ficou sabendo de tudo que os primos, que a tia passou. A historinha que ele contou, que só boi querendo dormir acredita, é que ele foi assaltado e ele não teria dinheiro para pagar todas as pessoas quem ele devia. Então ele decidiu fugir, com medo que matassem ele. E ele foi fugindo e pedindo carona. Aí ele conta que chegou em Jataí, no estado de Goiás, onde conheceu a sua esposa, se casou, começou a trabalhar, guardar dinheiro. Só que para isso ele teve que trocar de nome. Porque é óbvio, mentira tem perna curta. Uma hora alguém ia achar o filho da mãe e ia esfolar ele vivo. Porque não é de hoje que as pessoas não aguentam mais ver injustiça e perdem a cabeça e acabam fazendo justiça com as próprias mãos. Acontece que o próprio pai do Benedito desmentiu essa historinha para boi dormir e contou que antes de ir embora, ele passou na fazenda para se despedir. E o pai ainda perguntou: Benedito, você tá fugindo de alguma coisa? E ele disse que não, que ele só queria aproveitar, que ele tinha ganho um dinheiro e viajar e conhecer o mundo. Um parente deles, primo de segundo, terceiro grau, alguma coisa assim, conta que encontrou com o Benedito em Belo Horizonte e falou para ele tudo o que a família dele estava passando por causa do desaparecimento dele. E outra, o pai dele provavelmente sabia também, afinal de contas, a cidade de Ponte Nova era ali pertinho. Era quase como se pertencesse a Araguari. Como esse homem não foi até a delegacia contar que o filho tinha fugido, que o filho estava vivo?
Eu me fiz essa pergunta e acredito que vocês vão se fazer também, né? Que o Benedito teve a quem puxar. Porque o homem podia ter ido, não podia? Tirado os 2 sobrinhos daquela desgraça que eles estavam vivendo. Por que as pessoas têm atitudes assim? Nunca saberemos. Só que a vida, ela tem uns mistérios, né? Como eu falei antes, a gente não sabe por que o universo, por que Deus permitiu que os irmãos Naves passassem por todo esse sofrimento e por que alguns pagam, outros não pagam pelos seus erros. Quem sabe um dia a gente fica sabendo, não é? No dia 12 de agosto de 52, quando a esposa e as filhas do Benedito, eu não me lembro se eram 2 filhas ou 3, estavam vindo para BH, para de lá irem para Araguari e de Araguari para Ponte Nova. O avião em que elas viajavam teve uma pane e cai, obviamente sem deixar sobreviventes. Depois de receber a notícia, o Benedito surta, enlouquece e começa a vagar pelo mundo como um morto-vivo. Apelido que ele ganhou. Ele era chamado dessa forma, até que ele sumiu mesmo e nunca mais ninguém teve notícias dele. Obviamente, depois de toda essa tragédia, depois de todos esses anos terem se passado, eles descobriram que a família tinha que ser indenizada, que porém esse dinheiro não traria de volta o Sebastião, não traria de volta o bebezinho de meses que morreu naquele porão, não consertaria as coisas, era direito deles. Nessa época, Getúlio Vargas já tinha despencado e o presidente era Juscelino Kubitschek, e é ele então quem faz o pagamento da indenização para a família Naves, para os que sobraram da família Naves. Indenização essa, vergonhosamente, não deu ou mal deu para eles comprarem uma casa para eles viverem, porque não foram calculados juros, foi pago apenas a indenização. Não foi pago multa e nem juros. A dona Ana, que nessa época estava com 81 anos, ela recebe da Sara Kubitschek, esposa do presidente, um colar de pérolas que a Sara faz questão de colocar nela. E diz que aquele presente é um reconhecimento de a mãe do ano. Mãe do ano, mãe da década, do século, do milênio, passando por tudo aquilo e defendendo os filhos, porque ela sabia a educação que ela tinha dado, ela sabia que ela tinha criado homens dignos, e ela não ia deixar eles mentirem, e para eles não mentirem, ela ficou sendo abusada e violentada. E essa pobre mulher teve que ver mais um filho partir. Em 1953, Joaquim perde a sua vida por causa de complicações respiratórias. Ele teve problemas no pulmão, provavelmente por causa das torturas. E 2 anos depois
do Joaquim perder sua vida, a Dona Ana falece. Finalmente descansa. Sabe-se que o Joaquim morreu em paz, reafirmando que a coisa mais importante de tudo aquilo ele tinha conseguido, que era provar que eles eram inocentes. Eu acredito que ainda hoje pessoas realmente de bem prezam, valorizam muito o seu nome, a sua índole, o seu caráter e quer ter e mostrar uma boa imagem do que você é por dentro, tá? Não tô falando dessa carcaça aqui que um dia vai murchar e ninguém vai escapar disso. Eu vou ficando por aqui. Como eu disse para vocês, esse foi o primeiro roteiro que eu escrevi, porém estava acontecendo, né, uma coisa muito séria com a garotinha Ana Sofia. Esse roteiro estava aqui guardadinho, esperando também eu me fortalecer. Desde que eu soube dessa história, eu senti tanto asco, tanta vergonha de ser irmã, porque nós somos todos irmãos, de seres tão nojentos e podres como esse Tenente Chico. Acredito também que muita gente que está assistindo a esse vídeo já ouviu falar dessa história, já conhece alguma coisa. Como eu gosto de ver vários vídeos a respeito do mesmo assunto, que é legal saber, né, a opinião de cada um, né? Talvez algumas pessoas tenham a sua própria opinião já formada. Eu particularmente acho que quem é assim é um pouquinho arrogante, porque a gente tá sempre aprendendo, descobrindo coisas novas. Às vezes, descobrindo coisas novas, a gente desconstrói crenças antigas. Para mim, a família Naves, a Dona Ana, o Joaquim, o Sebastião, as esposas dele, as crianças, são verdadeiros mártires, são verdadeiros heróis. Por causa de tudo o que aconteceu com eles, houveram até mudanças nas leis. E o povo mais ingênuo conseguiu entender que, infelizmente, nem todo fardado, nem toda autoridade é confiável. Muitas vezes entra e se corrompe, e muitas vezes já não tem caráter e entra nessas corporações para poder fazer as coisas com mais facilidade e ficar escondidinho com mais facilidade também. Então, me conta aí, gente, nos comentários. Desculpa por eu ter me emocionado e ter precisado dar uma paradinha, mas convenhamos, né? A pessoa tem que ser de ferro para escutar isso tudo e segurar firme. Me contem se vocês já conheciam esse caso, as opiniões que vocês têm em relação a tudo isso. Saber dessas coisas, receber esse feedback de vocês é muito importante para mim, para eu saber se eu tô fazendo um trabalho legal, se vocês estão gostando, se eu devo mudar alguma coisa. Podem falar, eu tô aberta a ouvir todo tipo de opinião, inclusive as tais críticas construtivas, porque elas fazem a gente melhorar. Mais uma vez, conto com o like de vocês, com a inscrição de vocês, e que vocês possam compartilhar esse vídeo, essa história com mais pessoas, para que mais pessoas conheçam a história do nosso país, para que mais pessoas abram os olhos, e também para que o meu canalzinho
cresça. Obrigada, gente. Muito obrigada. Tenham um ótimo dia.